No vídeo de hoje eu vou estar testando esses marcadores aqui, que vem dentro dessa bolsinha. Aqui na frente tem a marca do marcadores, só que eu não sei pronunciar, então eu vou deixar só aí na tela mesmo para vocês. Eu vou abrir aqui para vocês poderem ver as cores que vem dentro. Então quando você abre, você vê que tem vários marcadores dentro da bolsinha, com diferentes tons de cores, ó. Aqui em cima vem dizendo tons das cores, tem o nome delas, ó. Cada um dos marcadores vem com a numeração diferente em cima deles. Eles são desses marcadores que vêm com duas pontas. De um lado, ele vem com essa ponta mais grossinha e do outro vem com uma ponta mais fininha. Aqui vem indicando, ó. Então, esse lado mais grossinho, que eu acho que seja para pintar aquelas áreas mais grandes do desenho. Do outro lado temos essa ponta que ela é mais fininha, que eu acho que é para preencher aqueles espaços mais pequenos do desenho. A ponta deste lado aqui é bem mais fina e se parece muito com ponta de Futura, só que ela é mais grossinha, ó. Ela é um pouco mais diferente, mas bem parecida com aquelas de Futura. Então, esses daqui são os marcadores que eu vou utilizar hoje. Eu vou testar ele. Na verdade, eu nunca utilizei marcadores para fazer pintura. Eu sempre costumei pintar com lápis de cores, para vocês que me conhecem aqui no canal. Então, essa é a primeira vez que eu vou estar testando estes marcadores. E como é a primeira vez, eu resolvi testar eles com vocês aqui no canal. Eu fiz um desenho simples para poder pintar aqui com vocês. Eu vou pintar uma pinha, que é uma fruta. Aqui na minha cidade chamam ela assim, eu não sei na de vocês. Para a pintura da pinha eu vou usar esses tons aqui de marcadores, ó. Que eles são mais puxados por verde. E como a pinha ela vai ter essa cor meia verde, então eu vou utilizar esses marcadores aqui. Como eu não entendo muito bem sobre marcadores, então eu vou começar testando eles. Então eu peguei essa folha aqui para mim testar como é que eles ficam quando passa na folha. Então eu vou passando aqui, ó, cada uma das cores que eu escolhi para a pintura. E eu percebi uma coisa, que tipo, os tons dele é bem diferente da corzinha que tem na tampa. Tipo, é parecido, mas às vezes fica mais claro e às vezes fica mais escuro. Então é sempre bom você testar assim na folha, que é para você saber qual tom você vai utilizar. Eu não tenho ideia de como utilizar esses marcadores de maneira certa, depois eu vou tentar estudar mais sobre eles. Mas aqui eu tô pegando ele de primeira mão. Então, como eu tô pegando ele aqui sem saber muito como pintar com eles, então eu vou começar colocando cores mais claras. Porque daí se eu errar, né, eu posso consertar com uma cor mais escura. Então aqui eu comecei colocando uma cor mais clarinha, que foi esse amarelo. Eu comecei testando a ponta mais grossa, então de um lado você consegue fazer fininho e se você usar ela meio assim, ó, para baixo, você consegue traçar traços mais grossos com ela. Agora eu vou testar esse tom de verde mais claro, só que eu vou usar a outra ponta agora, eu vou usar a ponta que é mais fina, que é para mim testar aqui, para ver se é melhor para fazer os detalhes. Bom, a fina demora bastante, então eu vou usar essa ponta que é maior, que é a mais quadradazinha. Então vou usar ela para preencher esses espaços maiores e deixar mais fininha quando eu for fazer os pequenos detalhes, que aí fica melhor de trabalhar com ela. Então eu vou vir espalhando por aqui, ó, esse tom de verde mais claro. E aqui nessas outras áreas que fica mais para baixo, eu vou colocar um verde mais escuro. O que eu percebi é que quando você vai passando o marcador, ele fica com uma cor, mas depois que seca, a cor fica diferente. Nessa parte aqui eu venho com um marcador mais escuro, que ele é um verde bem mais escuro que esse daqui, ó. Então eu vou vir passando nessas áreas aqui mais abaixo, para dar profundidade ao desenho. Então nessas áreas aqui eu vou vir com o pincel pequeno, porque eu acho que é mais fácil de trabalhar nessas áreas aqui menores. Eu acho que vocês já devem ter percebido que eu tenho uma certa dificuldade quando eu vou abrir os marcadores. É que a tampa dele encaixa muito bem, daí quando eu vou puxar, eu acabo puxando com força, aí às vezes vem tudo. Mas eu tô aprendendo, gente, ainda como abrir eles direitinho, pra não estragar os marcadores. Então, se vocês verem aí eu puxando a tampa e saindo tudo, é porque eu puxei forte demais.
Então, nessa parte aqui eu tava sem saber o que fazer pra tentar misturar essas cores bem, porque eu não tava conseguindo fazer uma mistura legal. Não é pelo material, até porque eu tô achando um marcador muito legal de utilizar. Eu acho que é por mim mesma que não sei utilizar o material. Então eu tava tentando aí fazer o meu máximo pra tentar deixar essa pintura melhor. Então aqui pra fazer a base mais escura eu utilizei um verde bem mais escuro, que ela tem essas dobrinhas aqui, então eu queria deixar essas dobras um pouco mais escuro. Então eu utilizei esse verde que eu achei que ia dar certo. Fui passando ele para dar um pouco mais de sombra no desenho. Pro galho eu vou utilizar essas cores aqui de marrom, eu já testei aqui no papel, então eu vou utilizar ela para pintar o galho aqui da fruta. Comecei passando esse marrom e depois vim com a cor um pouco mais escura para fazer a rachadura do galho. Então eu vim com esse lado da caneta que é mais fininho e vim fazendo essas rachaduras ali. Depois eu peguei uma cor que ela foi um tanto escura e acabou apagando as rachaduras. Nessa parte eu acabei errando a escolha de cores. Eu tinha escolhido o marcador e tinha deixado ali do lado, só que eu acho que ele se misturou. Daí eu acabei pegando a cor errada. O bom é que a cor ficou legal, tipo, não afetou muito na pintura. Então aqui eu resolvi testar uma forma diferente pra colorir. Eu peguei esse lado da caneta que ele é mais grossinho, então com ele eu vim tentando outras formas de passar. E eu aprendi uma forma que é bem mais legal e preenche muito mais rápido, tipo, gasta menos tempo. Depois que eu coloquei esse verde aí de base, eu vim com esse verde aqui que ele é mais escurinho e vim fazendo as sombras do desenho. Nessa parte aqui eu comecei a entender mais sobre os marcadores. Essa parte aqui de cima eu consegui fazer melhor do que a do começo. Então foi a parte que eu mais gostei de colorir, porque aqui eu consegui entender melhor os marcadores. Aqui eu vim com a ponta mais fina, dando detalhe aqui nas folhas. Eu venho fazendo esses detalhes com uma cor bem próxima da que eu usei ali para fazer a sombra embaixo. Para esse outro lado não ficar estranho, esse outro lado que é mais claro, eu usei também outro marcador que é um pouco mais claro para fazer esses detalhes na folha. Então eu peguei ele e usei ele ali para fazer esses detalhezinhos aí. Eu usei a ponta mais fina porque é mais fácil de trabalhar com ela. Quando eu passei a cor de primeiro eu achei que ia ficar forte demais e não ia prestar. Mas aí depois quando o marcador secou ficou legal e eu gostei muito do resultado. Eu fiz esse processo em todas as folhas, usando o mesmo tom de cor que eu usei na primeira folha. Então agora eu vou fazer aqui a pintura desta outra parte aqui da pinha, que ela é em aberto, para mostrar a fruta como é por dentro. Eu sei que essa cor aqui é mais escura do que a cor da pinha por dentro, mas a questão é que não tinha cor mais clara do que essa, então eu tive que usar essa daqui mesmo. Para adicionar as sombras, eu usei vários tons de marcadores que eram próximos desta cor. Eu peguei uns tons mais escuros do que o que eu usei de base para fazer esses detalhes aqui que eu tô fazendo. Então, com essa cor aqui mais escura, eu dei profundidade ao desenho. Como não tinha cor mais clara, então eu usei esse daqui mesmo para fazer as sombras. Eu também misturei um tom de marrom. Eu pensei que não ia dar muito certo, mas depois que eu passei, ele se misturou com a cor e ficou legal. A fruta aberta ficou no tom mais escuro, mas não tinha cores mais claras. Então eu improvisei e deixei ela o máximo possível parecível com as cores que eu tinha. Nessa parte aqui de baixo eu comecei colocando um verde, igual eu fiz no começo, só que um pouco mais diferente, porque eu comecei no começo com um tom de amarelo e aqui eu já comecei só com um tom de verde claro mesmo, sem pôr o amarelo de início, então eu comecei logo pelo verde. Depois, para fazer as sombras, eu usei um verde um pouco mais escuro que o de base que eu usei. E com o verde ainda mais escuro, eu vim fazendo esses detalhes aqui que tem na fruta, que é essa pequena ondulação, como se fosse várias bolinhas. Para finalizar, eu vim com o verde ainda mais escuro, dando aqueles pequenos detalhes, então eu usei a ponta fina para fazer isso. Eu venho passando ele só em alguns lugares, só para acrescentar mais sombra e dar mais profundidade no desenho.
Então, para finalizar, eu vim com alguns dos marcadores e vim dando só alguns retoques ali que eu gostaria de acrescentar no desenho. No final, eu gostei muito de como ficou o resultado do desenho, apesar de ser a primeira vez que eu faço um desenho utilizando esses materiais. Eu gostei muito de colorir com os marcadores porque eles são bem rápidos, tipo, você não precisa se esforçar muito para estar colorindo. Você põe ele na folha e ele já espalha tinta, então ele é bem fácil para você colorir. Eu gostei muito e pretendo estudar mais sobre ele para trazer mais vídeo aqui para vocês. Então este daqui foi o resultado final de como ficou a arte. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal se não for inscrito. E é isso, tchau e até o próximo vídeo.